Olá, pessoal! Você já teve um pesadelo que parece mais real que a própria vida? A Sabrina vive isso toda noite. Uma velha demoníaca que a persegue desde criança, mesmo depois de adulta. Criada no candomblé, ela tenta fugir, mas a sombra nunca some. Prepare-se para conhecer essa história de medo, mistério e forças ancestrais que vai arrepiar você. Desde muito pequena, Sabrina carregava consigo um mistério que ninguém na sua família conseguia entender. Era como se uma sombra a seguisse, invisível aos olhos dos outros, mas sempre presente em seus sonhos e, cada vez mais, em sua vida desperta. Tudo começou nas noites de madrugada, quando o silêncio tomava conta da casa da madrinha onde foi criada. Sabrina nasceu em uma pequena comunidade onde o candomblé era mais que uma religião. Era um modo de vida. Sua madrinha, uma mulher sábia e respeitada, a recebeu ainda bebê, batizou-a e cuidou dela com todo carinho e rigor espiritual. Até uns 12 anos, Sabrina frequentou os terreiros, aprendeu as rezas, os cantos, os rituais e se acostumou com as histórias dos orixás e dos espíritos que protegiam seu povo. Mas, apesar de toda a luz das cerimônias, havia uma sombra que ela nunca conseguiu afastar. Nas madrugadas, quando o mundo parecia dormindo, Sabrina se via presa em um pesadelo constante. Uma velha demoníaca, com um rosto enrugado, pele cinzenta e olhos fundos que brilhavam como carvões em brasa. A mulher tinha um sorriso torto, quase sádico, e um olhar que penetrava a alma da menina. Ela não falava, apenas observava. A sensação era sufocante, como se aquele olhar pudesse arrancar a vida dali mesmo. Naquela cama simples, coberta de cobertores coloridos. Com o tempo, os pesadelos começaram a ganhar cores mais reais, detalhes mais vívidos, e a velha parecia estar sempre mais próxima. Às vezes, Sabrina acordava suando frio, o coração acelerado, e sentia que a presença daquela entidade permanecia no quarto, escondida nos cantos escuros, esperando que ela fechasse os olhos novamente para atacá-la. A madrinha sempre dizia que o mundo espiritual é complexo, que nem tudo é compreensível para os olhos humanos e que certas forças existiam para testar a fé e a coragem. Mas ninguém nunca falou daquela velha demoníaca. Sabrina sentia que havia algo errado ali, algo que não pertencia à proteção dos orixás. A velha não era um espírito de luz, nem um ancestral protetor. Era algo antigo, perigoso e impiedoso. Quando Sabrina completou 12 anos, sua mãe a chamou para morar com ela e seu irmão numa casa simples na cidade grande, longe da terra da madrinha e dos rituais que ela cresceu conhecendo. Ela pensou que, ao se afastar da religião e do terreiro, aqueles pesadelos cessariam, mas não foi assim. Na nova casa, mesmo com a rotina diferente, a velha continuava lá. Sabrina via seus olhos vermelhos brilhando no reflexo da janela, sentia o cheiro de mofo e velas queimadas no ar, e em dias mais difíceis, sentia um frio profundo, como se uma mão invisível apertasse de o pescoço. Aos poucos, a velha se tornou mais do que um espectro dos sonhos. Sabrina começou a vê-la mesmo com os olhos abertos. No canto da sala, no corredor que levava aos quartos, ou mesmo na sombra da árvore do quintal. Era como se a velha estivesse à espreita, aguardando o momento certo para se revelar completamente. Sabrina não contou para ninguém. Temia que a chamassem de louca ou que a mandassem para algum lugar onde perderia tudo que conhecia. Ela também não sabia o que aquela velha queria. Estava ela tentando se comunicar ou simplesmente atormentar Sabrina por algum motivo desconhecido? Com o passar dos anos, a menina cresceu e a sensação de ser observada nunca desapareceu. O medo passou a ser parte do seu dia a dia. Às vezes, a velha parecia mais humana, como se estivesse tentando transmitir algo que Sabrina não conseguia entender. Outras vezes, a criatura voltava a ser aquela figura demoníaca e monstruosa, fazendo Sabrina fugir para o quarto da mãe ou do irmão, buscando proteção que nem sempre encontrava. Foi numa dessas noites, já com 18 anos, que Sabrina teve uma visão diferente. A velha, com a face marcada pela dor, não sorriu. Ela falou, mas não com palavras.
como se falasse diretamente em sua mente. Você foi marcada para um caminho que não pode fugir. A luz e a sombra caminham juntas dentro de você. Aceite o que você é, ou a escuridão a consumirá. Sabrina acordou tremendo. Aquelas palavras não saíam da cabeça dela. O que ela era? O que a velha queria dizer com luz e sombra? Tudo o que ela conhecia parecia estar sendo colocado em dúvida. Ela resolveu procurar respostas. Voltou ao terreiro da madrinha, agora já idosa, que a recebeu com um abraço forte e um olhar preocupado. Depois de ouvir tudo, a mulher explicou que Sabrina fora batizada em um ritual especial. Um batismo com força dupla, para protegê-la, mas também para conter uma presença ancestral que a escolheu desde o nascimento. A velha demoníaca não era um inimigo comum. Era um espírito antigo, ligado às raízes da terra, que buscava equilíbrio. Sabrina fora marcada por esta entidade para ser a ponte entre os dois mundos, o dos vivos e o dos esquecidos, entre a luz da fé e a sombra da ancestralidade. Por isso a velha sempre a observava, esperando que ela entendesse seu verdadeiro papel. Desde então, Sabrina aprendeu a conviver com aquele olhar sinistro, a ouvir a velha sem medo e a aceitar que parte dela vinha da escuridão, e que somente com essa aceitação poderia encontrar a paz verdadeira. Mas a velha continua olhando, sempre olhando. Sussurros no escuro a brilhar, nos sussurros do medo venha se assustar. Medo, mistério, não dá pra escapar. Cuidado, o terror está a espreitar.